Mas como nós vamos falar a respeito de onda sonora, eu recoloco aqui o conceito, então, que onda é uma perturbação que se propaga através de um meio. Então, num meio qualquer, quando nós causamos uma perturbação, e nós temos então uma onda se propagando através desse meio, essa onda interferindo com esse meio. Mas é importante lembrar que as ondas elas transportam o quê? Energia, elas não transportam matéria. Nós, nessa aula especificamente, vamos falar a respeito da onda sonora. A onda sonora, então só lembrando, ontem da classificação das ondas, a primeira classificação era ou a onda era mecânica ou a onda era eletromagnética. Estamos hoje falando de som. Som é uma onda mecânica porque o som se propaga através de um meio material, se propaga normalmente, tá? O mais comum é a propagação através do ar, através das partículas de ar. Daqui a pouco eu já explico como acontece isso. No caso, a onda sonora é uma onda longitudinal, porque a perturbação ocorre no mesmo sentido da propagação, na mesma direção de propagação. E também nós temos uma onda do tipo tridimensional. O som é tridimensional porque ele vai em todas as direções. Agora veja só, vamos continuar falando de onda sonora e a gente começa justamente classificando o som através da sua frequência. Então, veja que, por definição, as ondas sonoras são ondas mecânicas capazes de impressionar os tímpanos humanos. Então, quando a gente escuta, é porque os nossos tímpanos estão sendo sensibilizados pelo som. As ondas sonoras, elas não podem se propagar no vácuo, porque elas dependem de partículas do meio, dependem então de um meio material. E a faixa que nós, seres humanos, podemos escutar está entre o valor mínimo 20 Hz, o valor máximo 20.000 Hz. Então, qualquer valor entre 20 e 20.000 é possível que a gente consiga escutar qualquer som emitido nessa faixa. Abaixo disso, nós não escutamos, porém elefantes escutam, cachorros escutam, por exemplo, répteis escutam, e nós temos uma faixa acima de 20.000, que é ultrassom, que já essa faixa aqui seria as altíssimas frequências, e aí a gente tem, escutando nessa faixa aí, golfinhos, morcegos, gatos e assim por diante, tá ok? Então vamos lá, seguindo em frente, o nosso próximo slide. Esqueci de comentar, eu estou com a minha canetinha aqui. Ontem a gente viu a equação, no caso fundamental da ondulatória. Professor, eu não lembro dessa equação. Então vamos lembrar da equação fundamental da ondulatória, que seria, no caso, V igual a lambda vezes F. A onda sonora em condições normais, ela se propaga com uma velocidade, no caso, de 340 metros por segundo. Então, se eu substituir a menor frequência e a maior, tá? Nessa equação, levando em conta essa velocidade, veja como é que ficaria. Então, eu vou pegar a velocidade aqui, ó, 340 é igual ao comprimento de onda multiplicado por a menor frequência 20. Observe que aqui eu posso simplificar 0 com 0. E eu tenho aqui que o maior comprimento de onda para nós humanos seria 17 metros. Ondas de 17 metros, tá? É um comprimento de onda bem grave e seria o maior valor de comprimento de onda, seria o máximo valor de comprimento de onda que nós podemos aí escutar. Agora, também eu posso fazer uma conta em que nós temos aqui, ó, 340 a velocidade, lambda, vezes 20.000. Aqui 2.000, opa, mais um zerinho. E aqui, então, fazendo a simplificação, simplifico um zero aqui, outro lá, fico com 34 divididos por 2.000 para isolar lambda, e eu acho um lambda aqui, que ele vale 0, no caso,
0,17 metros. Ou seja, 0,017 metros dá um lambda de 1,7 centímetros, aproximadamente, tá? Então, 1,7 centímetros. Esse seria, no caso, o menor comprimento de onda. Então, numa faixa de comprimentos de onda, nós teríamos uma faixa que fica aí no maior valor de 17 metros e de 1,7, no caso, centímetros. Tudo bem? Então, aqui, valores mínimo e máximo de frequência, maior comprimento de onda e menor comprimento de onda. Tudo que tiver dentro dessa faixa em frequência e comprimento de onda, nós estamos escutando, meus queridos. Tudo beleza? Então é o seguinte, vamos em frente, vamos em frente. E agora deixa eu explicar aí como que ocorre aí a propagação de uma onda sonora. Só deixa eu colocar aqui, né, visualizar o chat aí, se alguém tiver dúvidas, escreva. Então, olha só, nós temos aqui as moléculas de ar, e aqui está representada, então, essas moléculas de ar, elas se separam à medida que o som se propaga pelo ar, e aqui nós temos a figura de onda, então, com as suas respectivas cristas, com os seus vales. Mas observe que nessa figura nós temos aqui um alto-falante, aqui nós temos o ouvido, e a gente percebe uma aglomeração de partículas, aí uma região mais rarefeita, uma outra aglomeração, uma outra aglomeração, uma outra aglomeração e assim por diante. E o que acontece? Essa aglomeração coincide com a crista. E aquela parte pouco populada por partículas corresponde ao vale. Então, essas aglomerações nós chamamos de zonas de compressão. E a parte rarefeita nós chamamos de zonas de rarefação. E a onda sonora, quando ela se propaga pelo espaço, ela parece uma sanfona, porque o ar ele comprime e ele estica. E no caso fica criando aí essas zonas de compressão e zonas de rarefação. Então, todo som, quando se propaga pelo ar, ele num intervalo de tempo muito curto, cria essas zonas de compressão e de rarefação, que tem a ver com, no caso a zona de compressão, a aglomeração das moléculas do ar, e a parte, né, que seria a zona de rarefação, nós temos uma quantidade bem menor de moléculas do ar. Então, está aqui explicado como que ocorre essa propagação do som. Agora, como o som se propaga, nós também temos o conhecimento de que a velocidade do som nos sólidos ela é maior que a velocidade de propagação nos líquidos, que é maior que a velocidade de propagação nos gases. Então, se você está acompanhando, agora há pouco eu falei sobre a velocidade de propagação do som no ar, 340 metros por segundo, mas quando o som se propaga num líquido, então essa velocidade é mais alta, e quando se propaga num sólido, é mais alta ainda. Então é muito importante esse conhecimento que a velocidade ela altera conforme o meio, sendo mais alta a velocidade nos sólidos, depois nos líquidos, e a mais baixa velocidade ocorre nos gases. Aqui eu coloquei então uma chamada, tá? Que a velocidade de propagação de uma onda depende exclusivamente das características do meio, sendo independente da frequência. Então a frequência que uma onda sonora tem não vai determinar a velocidade que ela vai se propagar por qualquer meio que seja. O que determina a velocidade são as características do meio. E agora olha só, vamos continuar, porque eu vou apresentar para você as qualidades fisiológicas, no caso da onda sonora. Então nós temos 3 qualidades fisiológicas. A primeira, gente, seria a altura. A altura está associado com a frequência do som emitido. Então tá aqui, ó, com a frequência do som emitido.
Observe que nós temos, então, aqui a onda, aqui nós identificamos, olha só, crista, 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 aqui vale, vale, vale. E o que que acontece? Nós temos aqui um som mais grave. Esse som mais grave nós identificamos porque as cristas estão mais afastadas e os vales estão mais afastados. E observe o som agudo, tá? São mais cristas e mais vales distribuídos no mesmo espaço. Então, som mais som agudo é um som de maior frequência. O som mais grave é um som de menor frequência. Então veja que quando uma pessoa ela se refere à altura do som, uma pessoa leiga se refere à altura do som, muitas vezes ela fala em altura se referindo a volume de som. E isso acontece de forma errada, porque a altura de um som é um som grave ou um som agudo. O som agudo é aquele estridente, certo? E o som grave é aquele som que fica difícil até dizer, né? O agudo é estridente. O som grave, ele é um som de frequência bem baixa, certo? Agora, olha só. Nós temos também uma outra qualidade fisiológica que corresponde à amplitude. A amplitude tem a ver, galera, aqui ó, com o volume. Agora sim. Então, quando a gente quer falar, ó, o volume está alto, nós podemos dizer que a amplitude está alta. Então, aqui, observe que está sendo mostrado duas ondas que elas têm mesma frequência. Ah, professor, como é que você sabe que tem mesma frequência? É só a gente perceber que as cristas aqui, elas são o quê? Coincidentes. E o mesmo ocorre com os vales. Então, cristas coincidentes, vales coincidentes, mesmo número de cristas, mesmo número de vales no mesmo espaço. Porém, se você olhar a primeira onda, essa distância aqui, ó, essa distância aqui, da linha central até a crista, que corresponde à amplitude, ela é maior do que essa distância que a gente vê da linha central até a crista. Ou poderia ser feita em relação ao vale, certo? Bom, é muito importante lembrar que a amplitude ela vai estar associada à energia. Então, quanto maior a amplitude, mais energia tem essa onda sonora. E quanto menor a amplitude, menos energia tem a onda sonora, beleza? Ó, o negócio é o seguinte, para quem está assistindo a aula aí, eu não tenho acesso ao número de pessoas que assistem, então eu não sei. Aqui eu precisava de mais uma tela no meu computador, eu já uso duas telas, precisava de uma terceira para eu poder monitorar as pessoas que estão assistindo. Então eu não consigo fazer isso. Então se você está aí, né, dá um oi para mim, que às vezes, de repente, você está com vontade de perguntar alguma coisa, meio tímido, não sei o que, eu fico falando sem parar. Então dá um oi que eu sei aí que você está assistindo a live e a gente pode interagir com um pouco mais de facilidade, porque aqui eu não consigo saber o número de pessoas que estão assistindo, beleza? Então, olha só, galera. Vimos aí duas qualidades fisiológicas. A primeira era a altura, que está associada à frequência. Vimos agora a amplitude, que está associado ao volume, tá? E a terceira é o timbre. E olha a definição. Timbre é a qualidade que permite distinguir os sons que possuem mesma amplitude e mesma altura, certo? Amplitude seria sons de mesmo volume e sons de mesma frequência. Observe que aqui nós temos o desenho da onda diferenciada. Então, olha só, do diapasão aqui seria a onda mais simples, aí da flauta já é uma onda um pouco estranha, a voz humana, o violino. Mas se a gente olhar essas divisões em vermelho, estão mostrando que nós temos o quê? A mesma frequência, porque você tem a mesma quantidade de figuras, essas figuras se repetem,
em cada um desses intervalos. Então, mesma frequência. No caso aqui, ó, observe as alturas, que mostra que as amplitudes são iguais, o volume é igual, mas os desenhos são diferentes. E esses desenhos diferentes representam, então, a textura de cada um dos sons. Uma pessoa falando é diferente do som de um diapasão, que é diferente do som da flauta, do violino, quando ambos estão emitindo, por exemplo, a mesma nota. Né? Dizer que aqui ó, o diapasão, a flauta, a voz e o violino emitem a mesma nota, corresponde dizer que seria exatamente a mesma frequência, no mesmo volume que a amplitude. No entanto, a gente reconhece o que é o diapasão, a flauta, a voz e o violino, porque os desenhos são diferentes e isso dá uma textura diferente. É em função disso que a gente consegue distinguir a voz de uma pessoa para outra, tá? Então, esse seria o motivo. O timbre é o que permite, então, distinguir sons que vão ter a mesma amplitude e a mesma altura ou mesma frequência. Essas seriam as 3 qualidades fisiológicas do som. Bom, seguindo em frente, galera, deixa eu falar a respeito de um fenômeno agora que ocorre com as ondas sonoras, que é um fenômeno muito comum, tá? Que corresponde ao eco. O eco seria o quê? Tá? O eco seria o quê? O eco, ele é um fenômeno de reflexão. Então, o eco é um fenômeno de reflexão. A gente já estudou reflexão de ondas luminosas, né? Reflexão em espelhos. Nós já estudamos isso aí em algumas lives ali para trás. Mas agora a gente está vendo aqui que a onda sonora também sofre reflexão e seria o eco. No caso, nós podemos dividir aí principalmente em eco e reverberação. E é o que eu vou explicar agora, tá? Então a reflexão, ela pode ser dividida em eco, tá? E reverberação. Reverberação. Tá? Eco e reverberação. Então, olha só. O que acontece? Para que ocorra eco, quando é emitido um som, o som ele começa a se propagar pelo ambiente, tá? Então está aqui o som se propagando, aí ele atinge uma superfície. Quando ele atinge a superfície, ele sofre a reflexão. E ao sofrer essa reflexão, ele retorna, tá? Ele retorna pelo ambiente. Agora, o que a gente deve considerar para que exista o eco? Tem um conceito que está aqui colocado, ó, que se chama persistência auditiva. A persistência auditiva é o menor tempo para que o nosso, para que o ouvido humano, para que o nosso ouvido consiga distinguir duas emissões diferentes, tá? Se não tiver esse intervalo de tempo de 0,1 segundo, nosso ouvido não consegue distinguir um som do outro. Então, precisa exatamente desse tempo, 0,1 segundo. Isso aí é uma característica, tá, do ser humano. Então, observe o seguinte. Nós temos que velocidade é espaço pelo tempo. Então, eu tenho a velocidade do som aqui, ó, 340 metros por segundo. E como a onda sonora vai ter que sair aqui do emissor, ir até a superfície e retornar, ela percorre x na ida e x na volta. Então, ela percorre uma distância que é 2 vezes x, dividido pelo tempo da persistência auditiva. Observe que aqui o que acontece? Eu lanço 0,1 multiplicando 340 e eu tenho 34, que é igual a 2x. Jogo o 2 dividindo 34 e chego em x igual a 17 metros. O que é 17 metros? 17 metros, então, galera, corresponde à mínima distância para que nós tenhamos eco. Quando nós temos, então, a distância entre o emissor
e, no caso, a parede, tá? Ou o obstáculo maior que 17 metros, de 17 metros para mais, ocorrerá eco. O som bate e volta, ele volta num tempo maior do que 0,1 segundo, e a pessoa distingue dois sons, tá? Diferentes entre si. Mas, se a distância for menor do que 17 metros, o que vai acontecer? A onda sonora, então, ela volta, só que num tempo menor do que 0,1 segundo. E o ouvido humano não consegue distinguir perfeitamente esse som, né, emitido e o som que retornou. E, portanto, o que a gente escuta é a reverberação. E se o ambiente for muito pequeno, como, por exemplo, um banheiro, você, na verdade, não consegue nem perceber a reverberação. E o que ocorre ali é um reforço. É por isso que muita gente canta no banheiro, né? Tem coragem lá, se empolga de cantar no banheiro, porque ali, como o obstáculo, que seriam as paredes, estão tão próximas, que o som, ele é emitido, ele vai e volta num tempo muito curto, ele se sobrepõe e ocorre o que a gente chama de reforço, que fica um som mais forte, tudo bem? Então tá aí, nós vimos aqui o conceito da reflexão, e deixa eu mostrar aqui mais dois conceitos que acontecem. Então, desses dois conceitos aqui, nós temos a onda se propagando, aqui seria uma onda em azul, uma onda em vermelho, elas vão passar por duas fendas. Mas observe que quando as ondas passam pelas duas fendas, elas contornam o ambiente, elas vão preenchendo o ambiente. Isso se chama difração. A difração eu já comentei na aula de ontem de ondulatória, tá? Mas a difração é a capacidade, então, da onda tem de contornar uma fenda ou obstáculo. Então a onda, quando ela chega, ela vai contornando o ambiente, vai preenchendo o ambiente, tá? E aqui existe uma condição para a difração, que é a ordem de grandeza, tá? Do comprimento de onda tem que ser próxima ao tamanho da fenda ou do obstáculo, que é o que ocorre aqui, tá? Então, o comprimento de onda, eu não sei se você sabe, mas isso aqui, ó, representa o que a gente chama de frente de onda. Então, esse risquinho é uma frente de onda, outra frente de onda, outra frente de onda, e a onda está se propagando pelo espaço. Essa distância aqui é o que a gente considera como o comprimento de onda, certo? O mesmo acontece aqui. Essa distância entre essa frente e essa outra determina o comprimento de onda. E se a ordem de grandeza do comprimento de onda e da fenda for parecida, então haverá difração. Mas observe que depois que a onda, né, se propaga no segundo ambiente, já passou pela fenda, nós temos aqui o encontro das frentes de onda. Nós podemos considerar, gente, olha só, que isso aqui, ó, isso aqui, o que você vê esse risco em azul, isso aqui seria, no caso, a crista. Esse espaço aqui, ó, bem central, seria o vale. Então, nós temos alguns pontos no espaço onde nós vamos ter interferência, porque são dois sons distintos. Esses sons distintos, então nós temos encontro de cristas com cristas e vale com vale, crista com vale. Então nós temos vários encontros, mas nós vimos também ontem na interferência que se ocorre um encontro de uma crista com outra crista, nós vamos ter uma interferência construtiva, onde teremos uma crista maior ainda, teremos um cristão. Se nós tivermos encontro de vale com vale, nós teremos um vale maior ainda, o que corresponde a um valão. Mas quando nós temos uma crista encontrando um vale, nós temos interferência o quê? Destrutiva, onde um pode eliminar completamente ou parcialmente o outro. Então aqui no exemplo, olha só. Por que em A a interferência é destrutiva? Por quê?
observe que no azul, o ponto A, aqui, ó, ele está exatamente sobre o azul. Só que o azul é uma crista. E aqui, ó, entre duas linhas vermelhas, que é exatamente o ponto A está entre duas linhas vermelhas, nós temos um vale. Se eu somar uma crista com vale, a interferência é destrutiva. Mas no ponto B, observe que ele é um ponto que está entre duas linhas vermelhas e entre duas linhas azuis. Se ele está entre as duas vermelhas, ele é vale. Se ele está entre duas azuis, ele é vale. Vale com vale, valão. Interferência agora construtiva. Olha o ponto D. Ele está sobre a linha vermelha, que é uma crista. Mas ele está entre duas azuis, que é um vale. Crista com vale, interferência destrutiva. E no ponto F aqui, tá? No ponto F eu peguei alguns exemplos. Observe que ele está sobre a linha vermelha, está sobre a linha azul. E seria a crista somado a outra crista, interferência construtiva. Então, dá um cristão, certo? O fenômeno de interferência ele pode ser tratado matematicamente. Tá? Nós podemos tratar o fenômeno de interferência matematicamente. E aqui eu não vou fazer a dedução da fórmula, tá? No curso de ondas sonoras do Physics in Box, lá eu tenho aí a dedução detalhada, tá? Nos mínimos detalhes, aí é para quem quer se aprofundar mesmo, para quem está tentando aí vestibular difícil, para quem quer arrebentar com aquela nota do Enem. E lá eu tenho, na verdade, esse assunto que eu estou tratando aqui na live, sendo tratado com muito mais profundidade e, é claro, gastando muito mais tempo, né? Porque para a gente se aprofundar, tem que gastar mais tempo. Então, olha só, galera. Eu tenho aqui a chamada diferença de caminhos de fontes em fase. Porque, veja nessa figura. Nessa figura, se eu pego, por exemplo, vou pegar aqui o ponto D. Tá? O que é a diferença de caminhos? Observe, vou pegar aqui a tinta preta, ó. Observe que essa onda, quando ela passa pela fenda, ó, a azul aqui, quando ela passa pela fenda, para ela chegar lá no ponto D, ela deve percorrer essa distância aqui, tá? Então ela percorreu essa distância que eu vou chamar de distância Dzão. Agora, observe que a onda vermelha que passa por essa fenda percorre uma distância menor, que é uma distância Dzinho. Quando eu subtraio Dzão de Dzinho, eu tenho uma diferença de caminhos, que é o que está colocado aqui como ΔX. Lambda é o comprimento de onda dividido por 2 vezes K. Tá? Esse K, observe que quando a interferência é construtiva, o K ele é um valor inteiro e ele é um número par. Se a interferência for destrutiva, que eu já mostrei como ela funciona, esse K ele é um valor inteiro, só que ele é ímpar, tudo bem? Então, muitas vezes, quando o problema fornece o comprimento de onda, tá? O comprimento de onda das ondas que vão se interferir. E nós sabemos a diferença de caminho para saber em qualquer ponto do espaço, qualquer ponto do espaço. Então, por exemplo, ó, se eu quisesse saber, né? Imagine que se eu quisesse saber nesse ponto, esse ponto aqui, ó, eu vou colocar esse x, se a interferência é destrutiva ou construtiva, eu, no caso, consideraria a distância daqui até aqui, que é um caminho, a distância daqui até aqui, ó, dessa outra fenda até lá, que é outro caminho, tiraria a diferença entre as distâncias, que é a diferença de caminhos, e sabendo o comprimento de onda, é claro que daí eu não teria os desenhos aqui das ondas, eu conseguiria descobrir se naquele ponto a interferência é construtiva ou destrutiva. Mas as fontes precisam estar em fase. Professor, eu não entendo o que são fontes em fase. Então, voltemos no desenho. Observe que aqui essas fontes estão em oposição de fase. Por quê? Porque veja que elas estão defasadas uma em relação à outra. Se elas estivessem completamente alinhadas, os riscos aqui, que representam as cristas azuis e vermelhas, nós teríamos as ondas chegando na fenda em fase. Mas aqui, observe que existe uma defasagem, então elas estão em oposição
oposição de fase. Essa parte é meio chata mesmo, porque é preciso memorizar uma equação, mas a diferença de caminhos, que é o ΔX, tá? É, no caso aqui, o comprimento de onda sobre 2, vezes o K, e o K aqui está definido. Para a interferência construtiva, o K tem que ser par. Para a interferência destrutiva, o K precisa ser ímpar. Tudo bem? Mas, quando a gente considera... mas espera aí. E se as fontes estiverem em oposição de fase? Se elas estiverem em oposição de fase, muda um pouquinho... Na verdade, não muda a equação, muda apenas a constatação. Então, ΔX é a diferença de caminhos, tá? A fórmula continua a mesma, ΔX igual a K lambda sobre 2, lambda é comprimento de onda, mas observe que agora a interferência construtiva, o K vai ser um valor inteiro e ímpar. E na interferência destrutiva, o K será um valor inteiro e par. Tudo bem? Então, tá aí a equação para diferença de caminhos. A gente vai utilizar isso aqui em exercícios. Daí eu mostro em exercícios. Agora, veja só, vamos falar também sobre um outro conceito importante associado a ondas sonoras, que seria a intensidade sonora, tá? A intensidade sonora, gente, está escrito ali que é a razão entre a potência de um som irradiado e a área através do qual ele é irradiado. Então, potência sobre área da intensidade sonora. Observe que potência é dada em watt e área em metro quadrado. Então, a intensidade sonora é dada em watt por metro quadrado. Então, por exemplo, veja, quando uma pessoa sussurra, tá ali falando bem baixinho, né? Tá falando bem baixinho, o que acontece? Nós temos uma intensidade sonora de valor menor. Mas quando nós, por exemplo, vemos uma banda de heavy metal tocando ali, estamos perto, próximo às caixas de som, ali tem uma grande intensidade sonora, então um valor mais alto de intensidade sonora. Agora, veja só, eu coloquei aqui uma tabela por curiosidade sobre a intensidade sonora. Então, o limiar da audição corresponde ao menor valor de intensidade que o nosso ouvido consegue perceber. Esse valor de intensidade é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E aí nós temos algumas situações, conversa pelo ouvido, o bairro, tá? Residencial à noite, conversa em voz normal, até chegar na decolagem de um avião a jato, que é um som estupidamente alto, e nós temos ali 10 ao quadrado watts por metro quadrado de intensidade sonora. Então a tabela aqui, para a intensidade sonora existe um aparelho que faz essa medida, tá? Ele é um aparelho que, quando voltado para um determinado som, existe uma pressão do som contra uma cápsula e, pelo valor da pressão, dá para dizer qual é a intensidade daquela onda sonora. Então, é assim que funcionam os aparelhos de intensidade sonora, que medem intensidade sonora. Bom, nós temos aqui um conceito que se chama nível sonoro. Por que desse conceito? Olha o que está escrito aqui, ó. A percepção da intensidade de um som pelo ouvido não ocorre de forma linear, mas sim de forma logarítmica. Então, gente, se a gente faz uma curva de intensidade sonora para o nosso ouvido, né, essa curva ela é logarítmica, ela não é linear. Mas está escrito ali também que para facilitar a medição da pressão sonora e ter uma resposta linear, foi inventado a grandeza, que seria, no caso, o Bell, tá? Representado ali pelo Bell, que é o nível sonoro. Então, aqui nós temos o nível sonoro, tá? Em decibéis, nível sonoro em decibéis, que é igual a 10 vezes o logaritmo da razão entre uma intensidade sonora qualquer e o limiar da audição. Então, quando eu tiro essa razão de uma intensidade sonora qualquer pelo limiar da audição, calculo esse logaritmo, e multiplico por 10, eu vou ter o nível sonoro, onde, para você compreender, esses valores da tabela
se eles forem colocados em um gráfico, isso aqui vai dar uma curva, que é uma curva logarítmica. Se nós transformarmos esses valores de intensidade em nível sonoro, nós, num gráfico, não teremos mais uma curva. Teremos, sim, uma reta linear. Por isso que, muitas vezes, o que acontece com uma determinada intensidade sonora é fazer a transformação em nível sonoro para ter aquela escala linear, tudo bem? Nossa primeira questão, ela traz o seguinte: uma das utilizações do sonar em embarcações é o mapeamento do fundo do mar. Para isso, ondas sonoras são emitidas para o fundo do oceano e as ondas refletidas são captadas. A partir do intervalo de tempo entre a emissão e a captação das ondas refletidas, a profundidade local é determinada. Considere que, em um mapeamento realizado pelo sonar, as ondas emitidas têm uma frequência de 3,10 a quinta Hz, que essas ondas se propagam na água do mar com comprimento de onda 5 vezes 10 a menos 3 metros e velocidade constante, e que o tempo decorrido entre a emissão e a recepção dessas ondas seja de 8 segundos. A profundidade do mar na região em que esse sonar se encontra é igual a... Então, olha só. Essa questão nós precisamos determinar qual seria essa profundidade aqui. Então, deixa eu mostrar aqui no desenho, ó, essa profundidade aqui, que eu vou chamar de profundidade H, certo? Mas agora é muito importante aqui, então, lembrar do seguinte, que isso aqui é uma distância a ser percorrida e que, para percorrer essa distância, leva-se um certo tempo. Então, velocidade é o quê? É espaço dividido pelo tempo, certo? Mas nós temos aqui uma informação que, para a gente chegar no valor da velocidade de propagação, nós vamos ter que considerar a frequência da onda sonora, 3,10 a quinta Hz, tá? E aqui o comprimento de onda. Então, observem que eu não consigo utilizar imediatamente essa equação V ΔS por ΔT para determinar o ΔS seria o H, tá? A profundidade. Mas, então, presta atenção no seguinte, eu vou determinar primeiro a velocidade. Então, para determinar a velocidade, eu vou para a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F. Então, a velocidade será o valor de lambda aqui, que seria o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, 5, 10 a menos 3. Então, 5, 10 a menos 3. Vezes a frequência, 3 vezes 10 a quinta. 3 vezes 10 a quinta. Observe que aqui, a hora que eu simplifico, 10 a terceira com 10 a quinta, esse termo sobe, esse aqui fica ao quadrado. E eu tenho a velocidade, então, como sendo o seguinte. Quando eu multiplico 5 vezes 3, isso é 15. Só que 10 ao quadrado é 100. E 15 vezes 100 dá 1.500 metros por segundo, certo? Então tá aí, ó, 1.500 metros por segundo, velocidade com que essa onda se propaga através da água. Agora, já podemos utilizar essa equação? Sim, podemos, tá? Podemos utilizar a equação, então vamos lá. Só que presta atenção no seguinte, essa onda quando ela é emitida, o que acontece? Ela tem que ir até o fundo do oceano e retornar. Então, ela desce e sobe. Então, ela não percorre somente a altura H. Ela percorre a altura H quando desce, mas ela tem que voltar. Então, ela percorre 2H. E pode ver que entre a emissão e a recepção, o tempo é de 8 segundos. Quer dizer, para ir e retornar, foram gastos 8 segundos. Então, a velocidade fica 1.500. Isso é igual a espaço percorrido na ida e na volta, 2H, dividido pelo tempo, que vale 8. Tá? Eu vou procurar terminar essa questão nessa tela, para não passar por uma outra. Então, olha só. Aqui, quando eu multiplico, né?
posso simplificar, galera. Posso simplificar. Então, atenção. 2 com 8 vai dar 4. E eu vou ficar com 4 vezes 1.500. Então, quando eu multiplico 4 vezes 1.500, observe que eu vou chegar em H. 4 vezes 1.500 dá 6.000 metros. Então, essa é a profundidade obtida. 6.000 metros. Está aqui, ó. E no caso para nós, 6.000 metros, 6 vezes 10 a terceira. 10 a terceira é 1.000. 6.000 metros, alternativa correta, letra D. Beleza? A próxima questão, ela diz o seguinte. Uma pessoa inicialmente parada dista 30 metros de um muro situado em um campo aberto. Então, ela parte em direção a este com velocidade de 2 metros por segundo. Sendo que, a cada segundo, ela emite um assovio intenso e curto, sendo o primeiro no momento da partida. Sabendo que a velocidade do som no ar para esse local é 340 metros por segundo, quantos ecos poderão ser percebidos pela pessoa até a sua chegada no muro? Então, a primeira coisa que eu quero lembrar a você, que mesmo ela dando um assobio por segundo, tá? Mesmo ela dando um assobio por segundo, ela não vai ficar escutando ecos até a chegada no muro, porque o eco ele funciona até uma certa distância. Vamos relembrar que a distância é essa. Então, olha só, quando eu pego, né? Ó, tá aqui a pessoa, ó, vamos colocar aqui, ó, tá aqui a pessoa, aqui, emitindo o som, né? Aqui seu olho. Então, a pessoa está aqui emitindo o som, aqui está o obstáculo. Para que tenha eco, tá? Para que tenha eco, então o som está aqui emitido, bate no obstáculo e retorna. Então, tá aí, ó, o retorno. Para que tenha eco, tem aquele tempo de persistência. Então, eu lembro que o tempo de persistência seria de 0,1 segundo, tá? 0,1 segundo. A velocidade do som foi dada, 340 metros. E observe que entre o emissor e o obstáculo, nós temos uma distância x. É a mesma coisa do exercício anterior. Quando nós pegamos velocidade ΔS sobre ΔT, tá? Então, nós temos aqui, ó, a velocidade 340, o som tem que, na ida, percorrer x, na volta, percorrer x. Então, distância 2x sobre 0,1. Observe aqui que quando eu jogo 0,1 multiplicando 340, eu tenho 34. 340 vezes 0,1, 34. Passo 2 dividindo. Eu sei que x é igual a 17 metros, tá? Então, tem que ter pelo menos 17 metros para ter o quê? Para ter eco, tá? Então, isso aqui é o quê? É o mínimo. Mínimo 17 metros para ter eco. Distâncias menores que 17 metros não tem eco. Observe, galera, que quando a gente pega, agora, tá? Quando a gente pega 30 metros e desconta 17 metros, que é a distância mínima para o eco, só vai existir eco por 13 metros, tá? Então, só temos 13 metros, enquanto ele começa a caminhar, ele anda por 13 metros e aí ele vai percebendo o eco. Depois disso, ele começa a ficar menos 17 metros, então ele não vai mais perceber o eco. Mas agora veja uma coisa. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Ou melhor, deixa eu já escrever aqui na forma que nos interessa, tá? ΔT é ΔS dividido por V. Então, presta atenção no seguinte. Se essa pessoa, só por 13 metros que tem eco, então 13, e a velocidade com que ela anda é 2 metros por segundo, observe que o intervalo de tempo que vai existir eco é um intervalo de tempo de 6,5 segundos. Só que tem uma coisa. Vou colocar em verde aqui, ó. Em 0 segundos, ele deu o primeiro assovio. Aí, em 1 segundo,
ele deu o segundo. Em 2 segundos, ele deu o quê? O terceiro. Seguindo a linha de raciocínio, quando chegar em 6 segundos, ele tem que ter dado o sétimo assovio. E para ele emitir o oitavo assovio, tá? O que acontece? Precisaríamos de 7 segundos para ter o oitavo assovio. Só que no tempo de 7 segundos, ele já percorreu mais que 13 metros. Então já não tem mais eco. Então, significa que a nossa resposta, galera, é 7. Quantos ecos poderão ser percebidos? 7. Então, tá aqui ó, a resposta correta, letra B, beleza? Uma questão que trabalha intensidade. Exames auditivos devem ser feitos como qualquer exame de rotina, já que por meio deles que é possível detectar e tratar problemas da audição. Um exame muito comum para essa finalidade é a audiometria, que permite determinar os limiares auditivos dos indivíduos. O valor mínimo para a intensidade de uma onda sonora, para que ela seja audível, é de aproximadamente 10 a menos 12 watts por metro quadrado, sendo chamado de limiar da audição. Já o valor máximo para a intensidade de uma onda sonora é de 1 watt por metro quadrado, sendo chamado de limiar da dor. Considere que, durante um exame de audiometria, uma onda sonora no limiar da audição, então aqui é importante porque ele define a onda sonora que está sendo emitida, ela está no limiar da audição, transporta para o tímpano uma energia de 3, 10 a menos 15 joules, durante um intervalo de tempo de 1 minuto. Com esses dados, pode-se estimar que a área de um tímpano normal, né, será D ou como sendo D. Qual seria a área do nosso tímpano, beleza? Então, olha só. Aonde que aparece área? Vai aparecer na seguinte equação. Intensidade sonora é potência dividido por área. Então, nós queremos calcular a área? Sim. Então, nós temos a intensidade, que é o limiar da audição. Opa, então tá aqui, ó. A intensidade no limiar da audição, porque essa energia é para a onda que está no limiar da audição. Tá? Limiar da audição, intensidade 10 a menos 12, com essa energia. Mas observe que o problema não fala em potência. Só que tem um detalhe. Por quê? Porque a potência, ela é a razão entre a energia e o tempo, certo? Então, a potência é a razão entre a energia e o tempo. Então, eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou começar, como foi dada aqui a energia, e eu tenho tempo de 1 minuto, eu consigo achar a potência, daí eu resolvo tranquilo. Então, me siga, tá? Me siga, eu vou vir para cá, aproveitar melhor esse cantinho aqui. Observe que a potência, então, será a energia, 3 10 a menos 15, dividido, não podemos utilizar minuto, tá? Porque o joule é uma grandeza do Sistema Internacional de Unidades. 1 minuto não é. A grandeza de tempo no Sistema Internacional é segundos. E 1 minuto vale 60 segundos. Então, atenção, observe que quando eu faço essa divisão, 3 por 60 vai dar 0, tá? 0, no caso, 0,5 vezes 10 a menos 15. E aqui eu vou dar uma mexidinha. Eu vou passar essa vírgula para cá, ó, para trás do 5. E como eu transporto duas casas para a direita, isso aqui vai virar 5, 10 a menos 15. Acrescendo 2 unidades aqui no expoente, 10 a menos 17. Então, a potência, galera, é de 5 vezes 10 a menos 17 watt, tá? 5, 10 a menos 17 watt. Agora eu vou aqui, guarde bem dois valores. A potência e essa intensidade 10 a menos 12, porque nós vamos jogar nessa equação. E aqui só, ó, nossas respostas estão em centímetros quadrados. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma nova tela para a gente poder escrever.
E olha só, então, o seguinte. Nós vimos que intensidade é potência dividido por área. E eu vou substituir os valores que eu tenho. A intensidade, lá no limiar, 10 a menos 12. A potência, 5. 10 a menos 17 vezes a área. Olha, como isso aqui é... Deixa eu fazer o seguinte, vai lá. A área, então, é 5. 10 a menos 17 por 10 a menos 12. E nesse caso aqui, tá? Como é uma divisão, repito o expoente e subtraio. Vai ficar menos 17, menos com menos 12, que é mais 12. Então, isso aqui some, tá? Isso aqui vai ficar menos 5. Observe que estamos trabalhando com um sistema internacional de unidades. Então, essa área, ela será, no caso, 5, 10 a menos 5 metros quadrados. Mas lembramos aqui que 1 metro quadrado é igual, no caso, tá? 1 metro quadrado é igual a 10 a quarta centímetros quadrados, tá? Ou o contrário, 1 centímetro quadrado ou 1 centímetro quadrado, no caso, tá? Vale 10 a menos 4 metros quadrados. Mas o que acontece aqui, que se eu pegar 5, 10 a menos 5 e multiplico por 10 a quarta, tá? Eu vou ter a minha resposta em centímetros quadrados. E quando eu multiplico 10 a menos 5 com 10 a mais 4, fica 10 a menos 1. Então, a área aqui, ela vale 5 vezes 10 na menos 1, nesse caso, centímetros quadrados. Essa é a resposta, 5 vezes 10 menos 1. Vamos voltar lá nas alternativas. Observe que retornando as alternativas, 5, 10 a menos 1. Resposta correta é a letra C, beleza? Esse probleminha, então, aqui, ele traz o seguinte. Define-se a intensidade de uma onda I como potência transmitida por unidade de área disposta perpendicularmente à direção de propagação da onda. Porém, essa definição não é adequada para medir nossa percepção de sons, pois nosso sistema auditivo não responde de forma linear à intensidade das ondas incidentes, mas de forma logarítmica. Define-se, então, nível sonoro, tá? Como nível sonoro beta igual a 10 logaritmos de I sobre zero. Eu já expliquei a respeito dessa equação para nível sonoro. Sendo beta dada em decibéis, tá? Símbolo dB. E I0, que seria o linear da audição, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Supondo que uma pessoa posicionada de forma que a área de 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados de um dos seus tímpanos esteja perpendicular à direção de propagação da onda, ouça um som contínuo de nível sonoro de 60 decibéis durante 5 segundos. A quantidade de energia que atingiu seu tímpano nesse intervalo de tempo foi. Então, galera, presta atenção no seguinte. O problema fala em quantidade de energia que atingiu o tímpano da pessoa. Vamos relembrar algumas coisas. Eu vou colocar aqui nesse espacinho. Nós vimos que potência é a energia dividido pelo tempo. Então, presta atenção no seguinte. O que eu quero calcular nesse problema? Aqui, ó, minhas alternativas são valores de energia. Eu quero calcular a energia. O tempo está aqui, 5 segundos. Mas eu preciso saber a potência, certo? A potência não foi dada. Só que vamos relembrar. Intensidade sonora é a potência dividido pela área. A área, ela foi dada. 6, 10 a menos 5. A intensidade, tem que tomar cuidado, porque aqui ele forneceu um dado que fala que o limiar da audição é 10 a menos 12, mas você não pode confundir, tá? Não pode confundir. E ele diz que esse som é emitido, o nível sonoro é de 60 decibéis. Puxa, ele forneceu então aqui, galera, ó, ele forneceu o beta.
tá? Ele forneceu o beta. E através do beta, a gente chega num valor de intensidade. Por quê? Relembrando aqui, ó, beta é 10 vezes o logaritmo de I dividido por I0. E é isso aqui que a gente precisa, gente. A intensidade sonora em watts por metro quadrado para eu poder chegar na potência e depois, tendo a potência, chegar na energia. Olha o caminho que a gente tem que percorrer, né? Então, nesse caso aqui, galera, vamos substituir, vamos resolver. Só que aqui, veja que já exige um pouquinho, tem que saber operar logaritmos, né? Então, eu tenho aqui, ó, 60 decibéis igual a 10 logaritmo de I sobre I0, beleza? Agora o negócio é o seguinte, veja, eu posso simplificar 60 com 10. Então aqui dá 1 e aqui dá 6. Agora não sei se você se recorda, mas nesse momento eu tenho 6 log de I sobre 0. Como que eu faço desaparecer esse log? Fazendo o seguinte, 10 na sexta. A operação que eu faço no lado esquerdo, eu repito no lado direito. 10 log de I sobre 0. E como isso aqui é logaritmo na base 10, então 10 elevado a log na base 10, o que acontece? Isso aqui no caso, tá? Vale 1. E observe que desse modo, eu passo a ter o seguinte, tá? Vem para cá. 10 na sexta é o valor de I sobre o I0. Só que 0 é 10 a menos 12. Então, 10 na menos 12. Observe que meu I passa a ser 10 na sexta multiplicado por 10 na menos 12. E, portanto, a intensidade sonora vale 10 na menos 6 watt por metro quadrado. Então, eu consegui descobrir a intensidade. E, como eu falei, se eu tenho agora a intensidade, eu vou aplicar essas duas equações. Só que a gente vai para uma nova tela, hein? Então, me acompanha na nova tela. Opa, deixa eu criar a nova tela, né? Então, na nova tela, eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. Intensidade é potência dividido por área. A intensidade a gente acabou de descobrir 10 a menos 6. Queremos a potência. E a área vamos retornar aqui, porque nós temos uma área de 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Está na unidade correta, hein, galera? Então, 6 vezes 10 a menos 5. Para achar a potência, lanço o que divide multiplicando lá no lado esquerdo. Então, fico com 10 a menos 6, que multiplica 6. 10 a menos 5, que é igual a potência. Conclusão, a potência é 6. 10 a menos 6 com 10 a menos 5, repito a base. Somos expoentes, menos 6 com menos 5, menos 11 watt. Cheguei no valor da potência, e agora, uma vez que eu tenho o valor da potência, eu posso achar a energia. Por quê? Porque a gente viu ali que potência é a energia dividido pelo tempo. Então, a nossa potência, 6, 10 a menos 11. A energia é o que a gente procura. E o tempo, vamos retornar, mas aqui ó, só para mostrar, são 5 segundos. Tá? Um som que ele atinge por 5 segundos de intervalo o tímpano. E quando eu multiplico aqui ó, 5 vezes 6, vai lá multiplicando, eu tenho uma energia que vale 30 vezes 10 a menos 11 joules. Nas alternativas não tem 10 a menos 11, então transformando, tá? O que eu faço? 3 vezes 10. 10 vezes 10 a menos 11, 3 vezes 10 a menos 10 joules. Essa alternativa aqui tem, galera. Então, 3, 10 a menos 10, a energia que atinge por 5 segundos o tímpano. Voltemos nas alternativas. Observa lá. Alternativa correta, 3 vezes 10 a menos 10 joules. Alternativa correta, letra C. Olha só, a figura que está aqui colocada representa um tanque cheio d'água.
sobre cuja superfície se propaga uma onda de amplitude A. Então, muito importante, ele fornece amplitude A, e comprimento de onda lambda. Quando essa onda passa por um obstáculo de duas fendas 1 e 2, ocorrem dois fenômenos. Fenômeno 1 e fenômeno 2. Ele não fala quais são os fenômenos. A denominação dos fenômenos. Então, a gente vai ter que descobrir pela figura quais são os fenômenos. A grandeza indicada em x. O que seria esse x? Tá? E o valor da amplitude da onda no ponto P são, respectivamente. Então, presta atenção, olha só. Aqui nós temos as frentes de onda se propagando, certo? E aqui eu tenho um obstáculo que tem duas fendas. Então, o que acontece? O fenômeno ondulatório está para depois das fendas. E o que nós temos aqui? Primeiro, a onda sonora, em que aqui estão representadas as frentes, elas atravessam a fenda e começam a preencher o espaço, tá? Preencher todo o espaço depois das fendas. E quando a onda tem essa capacidade de contornar, de preencher os espaços depois de passar por uma fenda, isso aqui se chama difração. Então, um fenômeno seria a difração. Mas observe que essas linhas pontilhadas, que são as novas frentes de onda, elas começam a cruzar uma com a outra. Então, esse cruzamento dessas frentes de onda determina o que a gente conhece como o fenômeno da interferência. Então, nós temos difração e interferência, certo? Ó, pode ver, isso elimina a letra A, isso elimina já a letra A, que fala em reflexão, elimina a letra B, elimina a letra C, que fala em refração, mas a letra D e a letra E pode ser. Agora, preste atenção. Isso aqui é uma frente de onda, essa linha extensa. Essa outra é outra frente de onda, outra frente de onda e outra frente de onda e assim por diante. E cada frente de onda, isso aqui pode ser considerado o quê? Uma crista. Então, são cristas. E a distância x vale como sendo a distância entre duas cristas. Logo, distância entre duas cristas é para nós comprimento de onda. Então, x é o comprimento de onda, certo? E observe que as linhas pontilhadas também podemos considerar como sendo cristas. Então, o ponto P corresponde ao encontro de crista com crista. Se a crista tem amplitude A e encontra outra crista com amplitude A, o que acontece? Vai ocorrer uma interferência construtiva, onde A mais A é 2A. Então, a alternativa correta está aqui, galera. Difração, interferência, o x é o comprimento de onda, e no ponto P teremos A somado com A, logo temos 2A, alternativa correta aí, letra D para essa questão teórica. E agora vamos para a nossa última questão, IME do Rio de Janeiro, um Instituto Militar de Engenharia. Uma fonte sonora está situada no ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 0. E a outra fonte no ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 4. As ondas produzidas pelas duas fontes têm a mesma frequência, tá? Então, ó, mesma frequência e elas estão em fase, tá? Informações importantes. Um observador situado no ponto de coordenadas x 3 metros e y igual a 0 metros, nota que a intensidade do som diminui quando ele se move paralelamente ao eixo y, no sentido positivo ou negativo desse eixo. Se a velocidade do som no local é 340 metros por segundo, a menor frequência, olha só, a menor frequência das fontes em hertz que pode explicar essa observação é. Galera, isso aqui é um problema de interferência, porque a fonte localizada em x igual a 0 e y igual a 0 e a outra fonte em x igual a 0 e 4 emitem o quê? Ondas que têm a mesma frequência, mas são fontes em locais diferentes, e essas ondas elas acabam se interferindo no ambiente. O observador, tá? Ele está lá na posição de coordenada 3 e 0. Então eu fiz um desenho que mostra isso aí. Então está aqui a fonte 1. Essa posição aqui, ó, é a posição, desculpe, aqui que é 0, 0. Aqui a posição 0, y4. E aqui o observador está na posição o quê?
3 e 0. E ele fala que, paralelamente ao eixo y, paralelamente ao eixo da vertical eixo y, se vai nesse sentido, percebe diminuir a intensidade. Se vai para baixo, também percebe diminuir. Galera, isso significa que esse ponto aqui, ó, se para lá diminui, para cá diminui, esse ponto aqui é um ponto do quê? De interferência construtiva. E observe aqui que nós temos, então, as seguintes distâncias. Temos as seguintes distâncias. Se aqui é 0 em x e 3, essa distância aqui ela vale quanto? 3 metros. Se aqui é 0 em y e aqui é 4 em y, essa distância é 4 metros. Observe que nós temos aqui, ó, daqui para cá, uma distância que o triângulo pitagórico, 3, 4, 5 metros. E esse aqui, eu posso dizer que é o meu caminho, tá? Que fonte 2 até lá é o meu caminho x2. Esse 3 metros aqui é o meu caminho x1. E aqui eu relembro que a diferença de caminhos, ΔX, é igual a K lambda sobre 2. Então, olha só. Como que eu vou trabalhar com essa equação? Porque o que eu tenho que determinar é a frequência das fontes, que tem a mesma frequência. A frequência, galera, ela é descoberta como? Através dessa equação. Velocidade do som, comprimento de onda, tá? Multiplicado por frequência. Tudo bem? Então, significa que eu uso essa equação da diferença de caminhos para descobrir o comprimento de onda, porque a velocidade foi dada 340 metros por segundo, e aí eu consigo descobrir a frequência, que está aqui nas alternativas. Bom, qual é a minha diferença de caminhos? Presta muita atenção, hein? Presta muita atenção. Ó, da fonte 2 até onde está o observador, 5 metros. Da fonte 1 até onde está o observador, 3 metros. A minha diferença, então, é 5 menos 3. Isso é igual a K. K é um número o quê? Inteiro. E como nós temos escrito aqui, ó. Vamos pro, ó, em fase. Estão em fase. Se estão em fase, esse K, ó, em fase, o K, ele é o quê? Ele é par. Só que tem um outro detalhe. Aqui fala em menor frequência. Menor frequência, para menor frequência a gente usa o menor valor de K. Então, o menor K. Qual que é o menor K par? Nesse caso, tá? É 2. Então, o K vale 2 vezes lambda sobre 2. Aqui eu posso simplificar 2 com 2. E o meu lambda, ele corresponde ao quê? A apenas 5 menos 3, onde o meu lambda aqui, ele vale 2 metros. Então, eu já sei que o comprimento de onda das ondas emitidas por ambas as fontes, é de 2 metros. Para eu descobrir a frequência, eu vou até apagar para eu não precisar passar para uma nova tela, tá? Para eu não precisar passar para uma nova tela. Deixa eu pegar essa equação aqui, escrever aqui em cima, ó, V lambda vezes F. E agora eu vou pegar aqui, ó, 340 é igual a 2 vezes frequência F. Observe que, passo 2 dividindo, eu tenho uma frequência de 170 Hz. Tudo bem, galera? Então tá aí, descobrimos a frequência da fonte, a alternativa correta aqui, 170, letra B,